Muy buenos días a todos. Disculpe si tengo que hablar español, no puedo hablar portugués. Estoy muy feliz, emocionado de poder participar, aunque de distancia, a esta celebração do Franco Basaglia, o Franco Basaglia no Brasil. É uma coisa que é muito bela, muito emocionante, muito linda e muito oportuna. Desafortunadamente estou com os amigos de Palestina, estou em Gaza e não posso viajar a Brasil. Estou obrigado a trabalhar com os companheiros de Palestina, pero con ellos también estamos hablando de la experiencia de Brasil. Franco Basaglia, no voy a decirle cosas sobre Franco Basaglia que ya saben, no necesitan de mí para hablar de Basaglia, solamente una consideración que yo estaba haciendo, pensando en este mensaje corto, breve, durante este trabajo que ustedes están haciendo en estos días. Franco Basaglia, como um funcionário público com um pensamento radical. Há uma expressão que utilizam os ingleses, civil servant, ou seja, um servidor da função pública, servidor do público, mas com um pensamento radical. Não é comum. Há muitos servidores públicos, funcionários públicos, que não tem pensamento radical e talvez não tem tampouco pensamento. E há gente que tem um pensamento radical, mas que não assumem os compromissos, as responsabilidades, as obrigações, as lealtades que são necessárias para operar dentro da instituição pública, como é la salud pública, el Ministerio de Salud, los hospitales públicos, el sector público de la salud, el sistema único de salud. Esta aparente contradição entre pensar radicalmente, pero actuar dentro de um sistema com regras, é a especificidade do Basaglia, porque se pensamos a los antipsiquiatras como foram Ronald Lang o David Cooper, que tenían seguramente un pensamiento radical, pero nunca se confrontaron con las dificultades, la complexidad de estar dentro de un sistema público. Yo creo que esta aparente contradição, que é uma recomposição da obra de Basaglia, ser pensador radical e ser funcionário público, se encuentra também sus raíces filosóficas. Hombre de clara militância de Gramsci, pero com um pensamento psiquiátrico que deriva da fenomenologia existencialista. Ou seja, de novo, esta relação entre o público, o coletivo, uma militância dentro do contexto coletivo e uma atenção enorme à subjetividade, ao indivíduo, à história personal de cada um. A restorificação do paciente crônico, do doente crônico. So, doente crônico que passa da categoria los crônicos a histórias individuais. O doente Paulo, o doente Pedro, a doente Maria, a doente Paula. Ou seja, esta transição contínua entre um desafio coletivo, a dimensão pública, a dimensão da militância política, e uma adesão, uma atenção, eu diria, um amor hacia los indivíduos, la subjetividade. E nesse sentido, eu acho que isso é único. Isso é único porque a coexistência entre sujeitos e contextos sociais em que habitados por los sujetos. Entonces, la coexistencia entre atención a la subjetividad
de los cada uno, de los individuos individualmente tomados, y de otro lado, el cambio social, la transformación de un sistema de cuidado, de un sistema de atención, de un sistema público de atención, es una unicidad de Franco Basaglia, que no se encuentra ni en toda la experiencia de la antipsiquiatría, y se encuentra solamente en este héroe de la militancia hacia la reconquista de la subjetividad de cada uno de los dos doentes y la capacidad de estar dentro las reglas, los desafíos, las complejidades, los límites financieros, presupuestarios, jerárquicos de la dimensión del sistema público de salud. Esta resolución de la contradicción es una unicidad importantísima do pensamento do Basaglia. Eu acho que não é por casualidade que este pensamento, que esta obra de Basaglia ha tenido tanto impacto no Brasil, na reforma do Brasil. A reforma do Brasil é a mesma coisa. Há no mundo muitas experiências individuales, locales, de cambio, de transformação. Pero o Brasil é um país, é o Estado, é a nação que cambia seu sistema de atenção psiquiátrica, que cambia seu sistema, sua dimensão pública, que não é mais a experiência piloto, progressista, inovadora. Não é nada de piloto. É o país que é experiência piloto. Este laboratório que é a realidade. Isso é Brasil. Brasil é um laboratório que não tem nada de piloto e nada de laboratório. É um laboratório natural. O país é o laboratório. Eu creio que se vamos a qual está a contribuição de pessoas como David Capistrano, como Domingo Sávio Nascimento, depois o responsável de saúde mental, como Pedro Gabriel Delgado, como Ticanori, en estos dias, são todas pessoas que têm uma história de recomposição entre a atenção à subjetividade das pessoas, dos doentes, e uma capacidade de estar dentro da complexidad de las instituciones no solamente los manicomios, instituciones hospitales, instituciones sector público, instituciones ministerios, instituciones en el sentido amplio de la palabra. Ahora yo creo que la conclusión es que el mensaje para los que son académicos, investigadores, intelectuales, es que ser radicales sin estar dentro de la complejidad del sistema público es fácil. Permanecer radicales dentro del desafío público es el desafío real, es lo que aprendemos de Basaglia, es que ustedes, los brasileños, tienen no que aprender, sino que enseñar a los otros países del mundo. Porque yo creo que esto sigue y permanece como un modelo de referencia global. Con esto me despido, le deseo buen trabajo, espero que estas palabras sirvan para alguna reflexión sobre Franco Basaglia, mas sobre todo sobre la puesta al día, el desarrollo de la reforma de la salud mental, de la psiquiatría en este país, que necesita ser siempre con nuevos desafíos, siempre con una crítica para salir de la crítica y construir nuevas etapas, sino también la reforma se puede volver a ser una institución que es la reforma, la lucha antimanicomial como institución que no permite más pensamiento innovador. Muchísimas gracias. Obrigado.